Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho gravar mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a Escola Sabatina, a parte de terça-feira, que tem como tema as parteiras hebreias. Essas parteiras hebreias tiveram um objetivo, tiveram uma missão. E hoje nós vamos estudar a missão dessas parteiras hebreias. Então, antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, vamos aqui na parte de terça-feira. As parteiras hebreias. Não podemos compreender o livro de Êxodo sem pressupor a veracidade dos ensinos de Gênesis. Os israelitas se mudaram para o Egito e, após um período de prosperidade e paz, foram escravizados. No entanto, Deus não abandonou seu povo em meio às dificuldades. Mesmo que pudesse parecer assim, muitos hebreus estavam desesperados. Contudo, no momento de angústia, Deus veio para ajudar com sua mão poderosa. Ele encoraja seus servos: invoque-me no dia da angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. Salmos 50, 15. Olha que lindo esse salmo. Deus nunca sai do nosso lado. Ele sempre está do nosso lado. Deus está vendo a sua situação, o que você está passando, as suas lutas. Deus vê tudo. Querido, querida, você só tem que se entregar a Deus. Deixar Deus fazer a parte dele. Só confie e coloque na mão de Deus. Olha só, nós estamos estudando o Êxodo. Deus tirou o seu povo do Egito. Deus libertou o seu povo da escravidão por mão poderosa. Nós vamos estudar mais para frente os milagres que Deus fez, as pragas que Deus fez, os milagres que Deus fez através, mostrando para os israelitas que Ele estava com o seu povo. O livro de Êxodo é impressionante. Então vamos aqui para a pergunta de número 4. Leia Êxodo, capítulo 1, verso do 9 a 21. Qual foi o papel fundamental das parteiras fiéis e por que elas são lembradas na história? Vamos ler Êxodo, capítulo 1, verso do 9 a 21. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Verso 9. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Quem que disse isso foi o rei do Egito, aqui no verso 8. Depois, o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo, como eu já li no verso 9. Vamos aqui ao verso 11. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas,
tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados, na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Aqui do verso 9 até o verso 14, nós vimos aqui o quê? Os egípcios maltratando os israelitas, colocando eles para a fabricação de tijolos, fazendo ele construir cidades. Eles estavam sendo maltratados, trabalho forçados, para deixar os israelitas cansados, para eles não poderem atacar o Egito. Por isso que o rei colocou feitores para maltratar os israelitas. Imagina a escravidão que era naquela época. Se eles não trabalhassem direito, eram chicoteados. Eles não tinham folga. Era todo dia trabalhando para o rei. Eles não descansavam direito. Olha que esse povo israelita estava passando no Egito. E o rei via cada vez mais ele aumentando esse povo. E o rei ficou preocupado. Olha aqui no verso 15. Olha a ordem que o rei do Egito deu a essas duas parteiras hebreias, que se chama Sifra e Puá. Olha o que o rei disse. O rei do Egito deu a Sifra e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem. O rei estava preocupado. Ele deu uma ordem para essas duas parteiras. Olha a ordem que o rei deu. Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas, se nascer uma menina, deixem que viva. Então o rei deu essa seguinte ordem para ela: se nascer um menino, você mate esse menino. Não deixe que ele viva. Por quê? Porque esse menino ia crescer e o rei pensou: ele vai virar, pode nos atacar. Esses meninos que crescerem, ele vai nos atacar, vai formar um exército. Esse povo já é numeroso, mas se esses meninos crescerem, eles podem nos atacar, nos matar. O rei estava preocupado, por isso que ele mandou matar os meninos que nascessem. Verso 17. Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então as parteiras não obedeceram à ordem do rei. Elas não mataram os meninos. E o rei ficou sabendo. E o rei chamou elas para conversar. Olha aqui no verso 18. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? O rei ficou espantado. Por que você deixou os meninos viver? Por que você não matou eles? Olha o que elas responderam. Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade. E as crianças nascem antes que a parteira chegue. Foi essa a resposta que elas deram para o rei do Egito. Olha, rei, antes da gente chegar lá, as mulheres hebreias já deu à luz. Elas dão à luz com facilidade. Antes de nós chegarmos, elas já estão com o filho com a filha no colo. Ao verso 20 e 21. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias.
E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Olha só a ordem que o rei deu para os seus soldados. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem todas as meninas que vivam. Então teve uma perseguição no Egito. Houve uma perseguição. Os soldados egípcios invadiram a vila dos hebreus, pegaram todos os meninos e jogaram no rio Nilo. Foi essa a ordem que o rei deu. O rei queria eliminar os meninos, eliminar todos. Por que o rei fez isso? Vamos entender. Nenhum faraó é mencionado por nome no livro de Êxodo. Eles possuem apenas o título de faraó, que significa rei. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus na terra, filho de Deus Ra, e também identificado com os deuses Osíris e Horus. Ra era considerado a mais importante divindade egípcia, o próprio Deus Sol. Apesar do seu suposto poder, esse Deus não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra suas convicções, em contraste com o faraó sem nome. As duas parteiras têm seus nomes mencionados, Sifra e Puá, que está lá em Êxodo capítulo 1, verso 15. Elas são altamente estimadas porque temeram ao Senhor. A ordem perversa do faraó não teve efeito sobre elas, porque respeitavam a Deus mais do que as ordens de um governante terreno. Então essas parteiras, ela não obedeceu ao rei. Como se diz, que Pedro falou em Atos: importa obedecer a Deus e não a homens. Pedro obedecia a Deus. Então, como essas parteiras também obedeciam a Deus, as parteiras não obedeceram ao faraó, um governante terreno. Não seguiu a ordens do faraó. Elas temiam a Deus e obedeciam somente a Deus. Assim, Deus as abençoou, dando-lhes famílias numerosas. Que testemunho poderoso de fidelidade! Essas mulheres, mesmo que tivessem pouco conhecimento teológico, sabiam que era certo e agiram corretamente. Essas duas mulheres não tinham conhecimento teológico avançado. Elas tinham um pouco. Elas conheciam o Deus poderoso. Elas temiam a Deus. Elas obedeciam somente a Deus. Quando o faraó viu que seu plano havia falhado, ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Olha só, eles deveriam jogá-los no rio Nilo, provavelmente como oferta. Então esses meninos foram lançados como oferta a quem? A Ape, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. A propósito, esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos apenas por serem judeus. O propósito do decreto de morte era dominar os hebreus, aniquilar os descendentes do sexo masculino e assimilar as mulheres à nação egípcia. Com isso, seria encerrada a ameaça que o faraó acreditava que os hebreus representavam para a sua nação. Então, o faraó achava o quê? Que aqueles meninos, se eles crescessem, ele ia ser uma ameaça para a sua nação. Foi por isso que o faraó mandou jogar todos os meninos hebreus no rio Nilo, para a oferta a Ape, o deus do Nilo.
Olha a crueldade desse rei, desse faraó. Então, meus queridos, minhas queridas, foi a parte de terça-feira. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos seus corações.